Para garantir uma boa solda, eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Então, a primeira dica para que você faça uma boa solda é que você faça a limpeza do ferro e dos componentes. Limpeza dos componentes, né? No caso dos componentes, você usa o que? Eu já falei lá na frente, né? O álcool isopropílico e tal para limpar. Agora, no caso do ferro de solda, eu vou até trazer para cá ele, porque precisa ter uma atenção mais especial para a limpeza do ferro de solda. Por que eu falo isso? Porque eu já vi um monte de coisa por aí que não é muito legal, né? Então, vou falar aqui para vocês não cometer esses mesmos erros. Em termos de como utilizar o ferro de solda da melhor forma para preservar a vida útil dele, para que ele faça a transferência melhor da solda para a placa ou da solda dos componentes. O primeiro passo é sempre que você for começar a utilizar, estanhar a ponta. Então, eu venho aqui, coloco um pouco de estanho, antes de utilizar, um pouco de estanho na ponta, ao redor de toda a ponta, e tiro ela, né? Jogo aqui para fora um pouco a solda, né? Então, eu devo fazer isso antes e depois de começar a soldar. Então, tá aqui, estanhando a ponta. Você vê que tem essa fumacinha, né? É por isso que é importante você estar num ambiente ventilado, né, arejado. Não fique num ambiente totalmente fechado, não, porque essa fumacinha ela é tóxica, né? Tem chumbo também nela. E aí você tira aqui e passa, né, e faz a limpeza da ponta. Isso é bom ser feito antes e depois. E o que é isso que eu estou passando aqui, o ferro de solda, né? Isso aqui é uma esponja vegetal. Essa esponja vegetal você compra em uma loja de eletrônica. Então tá aqui, quando você comprar ela vem assim, bem fininha, mas quando você umedecer ela, molhar ela, ela vai inchar, né? Ela vai inchar e vai ficar do jeito que está aqui. Só que ela deve ficar umedecida, não é molhada ou encharcada, né? Ela é para ficar umedecida. Então, um primeiro erro que a galera faz é encharcar isso aqui, né? Joga muita água, por exemplo. E aí, quando você faz isso, você diminui a vida útil do ferro, porque quando você coloca ele aqui, está dando um choque térmico na ponta, e esse choque térmico vai causar fissuras ali na ponta, né, e quebrar e diminuir a vida útil dele. Outro ponto que você não deve fazer é utilizar essa esponja seca. Por quê? Porque quando você vai fazer seca, ele vai queimar, né, toda a esponja, e vai ficar parte da esponja grudada na ponta do ferro de solda. Um erro muito comum, muito grande, é o cara achar que pode substituir essa esponja aqui por uma esponja comum de cozinha, aquela esponja, né, de duas cores. Nunca faça isso, nunca use aquela esponja de duas cores. Isso é um erro gravíssimo, acaba com o ferro de solda. O que você pode substituir, né, essa esponja? Você pode substituir por uma esponja metálica que é específica para limpar ferro de solda. Eu não tenho aqui, inclusive ele é melhor do que esse método da esponja, né, porque não tem essa agressão com a água. Mesmo que seja só umedecida, existe um choque térmico ali, né? Mas é um método muito utilizado, esse da esponja vegetal. A utilização da esponja metálica, ele é melhor, né? Vou mostrar aqui para vocês porque eu não tenho aqui. Vou mostrar aqui no nosso amigo Google. Esponja metálica. Então tá aqui uma esponja metálica. Você coloca, né, a ponta do ferro de solda nela e a esponja vai sugar, vai puxar ali as impurezas, né, o restante de estanho que tiver na ponta do ferro de solda. Fica bem limpinho. Então, só relembrando aqui os principais erros, nunca use uma esponja comum. Outro erro gravíssimo que existe é você raspar essa ponta com uma faca, né? Não sei se eu tenho uma faca aqui perto, mas é muito comum ver a galera fica sujo aqui, preta a ponta e tal, aí o cara vai e raspa aqui, né? O que você está fazendo quando você raspa? Como eu falei, por isso que é importante eu ter falado do que é feito, né? De como é que ela é formada, né? Aquele ferro que estava por fora,
aquele estanho, que é aquele tratamento químico todo, o cara tá tirando, né? E aí o cobre fica desprotegido ali, e qualquer coisinha, qualquer o ar umedecido ali vai enferrujar o ferro de solda e acabar com a ponta. Então não faça isso. Eu tenho até uma ponta aqui antiga, né, quando eu não sabia usar o ferro de solda, né, olha aqui como ficou bem bagunçada essa ponta aqui. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Então veja como ficou, essa ponta ficou bem bagunçada e tal, olha que ficou torta, né. Então essa ponta aqui não prestava mais para nada, não soldava nada, não conseguia soldar. Botava a solda, ficava grudada aqui, não passava, não transferia, né. E tudo isso por mau uso meu mesmo, não sabia, né, não tinha pesquisado ainda sobre isso, não limpava, não passava estanho antes e depois, né, da solda, não passava a esponjinha de vegetal, usei bastante aquela esponja de cozinha e tal, mas hoje não faço mais isso e tá aqui a minha, tem mais de um ano que eu tenho essa ponta aqui funcionando. Legalzinha, né? Só deu problema por causa do suporte aqui que não me ajudou. Mas aí, quando a ponta tiver toda cagada aqui, como essa que eu tenho, né, que eu usei por muito tempo e não tive os cuidados corretos, né, o que eu posso fazer? Inclusive, mesmo que você tenha todos os cuidados corretos, essa ponta ela tem uma vida útil, né, então em algum momento ela vai se estragar, né, e aí o que eu faço? Eu tenho que comprar outro ferro de solda? Não, existe uma solução que é trocar só a ponta. Aqui existe um parafusinho, né? O ferro de solda ele tem um parafusinho que você tira ele e você consegue retirar só essa ponta e colocar aqui a ponta nova. Aqui tem uma ponta nova. Ó, veja aqui como ela é bem, né, estanhada aqui todinha, né? Então quando essa aqui se estragar, eu já vou tirar ela aqui. Quando não prestar mais, tiro e coloco essa nova e estamos de novo. Isso aqui eu comprei por R$8, né? Fui ali na eletrônica do seu Teobaldo, pronto. Eletrônica do seu Teobaldo, você pode encontrar essa ponta do ferro de solda.